Sejam bem-vindas ao nosso videocast O Prazer é Todo Dela. Esse espaço delicioso para termos conversas abertas e entendermos quais são as principais barreiras que as mulheres encontram para serem protagonistas do seu próprio prazer. Aqui a gente vai compartilhar nossas experiências sobre o tema e juntas a gente vai chegar em caminhos para ocupar esse espaço que é tão nosso. Afinal, respeitar o desejo de viver a própria sexualidade em relações saudáveis pode ser completamente libertador para nossa autoestima. Eu sou Marcela Ceribelli, diretora criativa e CEO da Óbvias, e quero te convidar para você se entregar a essas conversas e refletir com a gente. Prometo que vai ser delicioso. Bora começar? Marcela McGowan, o prazer é todo meu de te receber aqui. Ai, minha xará, prazer conversar com você. Tô muito feliz de falar desse tema, ainda mais com você, que eu sei que a gente troca muitas figurinhas importantes, muitas ideias parecidas sobre isso. Nas câmeras e fora das câmeras. Com certeza. Mas agora com câmeras. Muito se discute sobre preliminares e o que vai acontecer, como é que a gente esquenta o clima, mas pouco se fala da importância daquilo que acontece muito antes dos momentos íntimos. Sim. Como, por exemplo, a autoconfiança e a autoestima. Afinal de contas, quando que começam os preliminares? Isso que eu ia falar, justamente, acho que os preliminares estão bem mais aí, né, do que as preliminares que as pessoas colocam no sexo, que na verdade é sexo, né? As práticas que as pessoas chamam de preliminar é sexo. E o antes vem muito antes, na verdade. Estudando sexualidade durante anos, o que eu entendi era que isso vem, assim, muitos passos atrás, sabe? Por isso que eu sou até uma pessoa que eu sou contra essa produção de conteúdo com um foco simplificando o prazer. É só você aprender 5 maneiras de sentar que você vai resolver aí o seu relacionamento. Mentiram muito pra gente? Mentiram muito pra gente, muito. Eu acho que o prazer, né, as preliminares, vamos dizer assim, a nossa relação com a nossa sexualidade vem de muito antes. Especialmente pra nós, mulheres, a gente tem até faz parte do nosso desenvolvimento, assim, como pessoa e sexual, como nosso maior marcador de excitação, né? Não é tão explícito quanto, por exemplo, uma ereção. A gente até tem ereção e tal no clitóris, mas não é uma coisa explícita que a gente consegue ver. A gente aprendeu a projetar o que ativa nosso cérebro no sentido de prazer, né? De permissão para o prazer, baseado no externo. Né? Então, um pouco no nosso corpo, que é diferente dos homens, que você pode perceber que eles têm essa relação bem... Eu vi aqui no corpo, eu já sei que eu estou pronto, que eu estou excitado. Para nós, mulheres, ela tem um contexto social e emocional muito mais intenso. Então, a gente aprendeu a projetar de fora as informações que a gente usa, né, no nosso repertório de sexualidade. E aí, essas informações são isso, é o que o mundo passa pra gente que a gente deveria, como deveria ser o corpo, como deveria desejar, ou talvez não deveria desejar, deveria muito mais ser desejada. A gente tem todas essas referências. Então, eu acho que as preliminares para as mulheres é histórica e social. Eu achei muito interessante isso que você disse, porque eu nunca tinha parado para pensar que para um homem cis basta ele olhar que ele sabe que aquilo está o excitando, enquanto nós precisamos desenvolver uma confiança e uma identificação de quais são os sinais de que o nosso corpo está excitado. Isso exige uma intimidade com o próprio corpo que a gente não é estimulada, né? Em paralelo ao fato dele ser óbvio, né? E é isso que você trouxe, né? A gente tá falando de homens e mulheres cis, que é o que a gente tem mais referência de pesquisa, né? Hoje em dia. Mas, além de ser óbvio, eles têm a permissão para se olhar, para se tocar, para conhecer esse corpo. Inclusive, para associar essa ereção a algo erótico, Sim. Sem ser um problema. Para nós, não há permissão. Né? Então, assim, sempre é uma região que as pessoas falam pouco, a gente não dá nem nome, né? Não sabe falar vulva, né? Assim, não sabe a nomenclatura do corpo, não toca, não tem intimidade, não conhece. Então, assim, os sinais que a gente tem já são sinais menos explícitos. A gente tem lubrificação, a gente tem... né, os lábios ficando mais inchados e tudo. Mas assim, você tem que estar muito consciente, é o que você falou. Você tem que estar prestando atenção, você tem que saber. Como a gente não conhece, né, mas a gente não sabe. Então, é isso, acho que a maior dificuldade que a gente tem é que a gente aprendeu a olhar menos pra gente e mais pro que o mundo fala pra gente que deveria ser ou como deveria ser. Em tudo, né? Na vida e no sexo também.
Claro, e a gente está evoluindo as conversas a ponto de ter um espaço como esse com o Boticário para que a gente possa falar sobre o nosso prazer sem aquilo que as pessoas chamam de crenças limitantes, que são as ideias que foram implementadas nas nossas cabeças desde muito novas, por todos os lados, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de educação sexual, a gente está falando, enfim, família, E, na verdade, elas nos deixam com uma ideia do que é normal e do que não é normal. Justamente porque a gente tem uma ideia muito limitada para confiar o que na nossa sexualidade está se encaixando numa normalidade que deveria existir ou não. Então, quando a frase que vem, né, seguida de uma queixa sexual, quase sempre eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu tô quebrada, eu sou diferente, eu sou errada. Porque sim, existe um padrão social, que é, assim, super supérfluo, mas é meio que no inconsciente coletivo de como você deveria ser sexualmente, né? Que lugares você deveria ocupar. Ao mesmo tempo que esse padrão é baseado em um único ponto de vista da história da humanidade, que foi quem foram os estudiosos de sexualidade na humanidade, né, nos últimos séculos, foram homens cis, heterossexuais, né? Então a gente teve toda a narrativa do que é normal baseada no ponto de vista deles e usando um corpo de homem cis como padrão. Então, assim, era como se eles pegassem, né, durante os estudos e falassem, cara, isso aqui é o normal. E qualquer desvio disso é o anormal. Até, assim, as falas eram nesse sentido, né? Tipo, a mulher é um homem incompleto, né? Era bem assim, nesse sentido mesmo. Se você ler, você fica até com uma certa revolta. Então, o que a gente aprendeu? Pô, esse é o padrão de prazer que se deve ser seguido, né? Isso aqui né? Esse é o padrão de desejo, de prazer que a gente tem que sentir. E se eu não sinto aqui, alguma coisa tá errada comigo. Então, assim, eu falo que, por exemplo, um dos maiores mitos que eu luto até hoje contra é a história do orgasmo com penetração, por exemplo. Que vem da onde? Desta ideia aqui de que se para esse corpo a penetração é o recurso mais prazeroso, por que não seria para aquele outro corpo? Né? Então, assim, teria que ser também. E mesmo que anatomicamente não faça nenhum sentido. E eu queria aproveitar para você explicar para quem está nos assistindo como que isso se conecta com aquilo que você abriu falando da ideia errada do que é uma preliminar. Para mulheres, né? Para quem tem uma vulva ali, vamos dizer, as práticas de prazer, né, nesse corpo, elas são outras. Por quê? O prazer está no externo, está no lado de fora, está na vulva, está nesse estímulo ali. Então, não tá tão internamente. Já para homens, o prazer é muito mais focado na penetração. E aí, a gente aprendeu todo o repertório sexual baseado nos homens. Então, assim, a gente aprendeu que o que deveria ser incrível é o sexo com penetração. E aí, a gente pega as outras práticas e faz o quê? Isso é preliminar. Isso, preliminar, a palavra é que antecede o fato principal. Sim. Né? Então, outras práticas sexuais, elas ganham um peso menor, assim, vamos dizer, no sexo, né? Como se você tivesse... são só detalhinhos que você inclui ali, mas o grande protagonismo, o grande sexo está no momento em que eu faço algum tipo de penetração. E anatomicamente não faz nenhum sentido. Só que como essa ideia é vendida há anos, e inclusive, né... Tem isso que eu falei pra você. Freud foi um dos principais lançadores dessa ideia, né? Ele trazia justamente, assim, a fala de que só mulheres imaturas tinham orgasmo através da masturbação, do clitóris. Né? Que as mulheres maduras, quando elas amadureciam, o orgasmo ia pra dentro e elas tinham que ter orgasmo na penetração. Errou. Errou feio. E se ela não tivesse, ela era frígida. Então, assim, entendi. Super favorável pros homens, né? Se você não tem orgasmo aqui pô, tô te apresentando a espada mágica aqui. Se não tá funcionando, o problema é você. Nossa! E o cara era muito influente, né, Má? Até hoje ele é uma das figuras mais influentes do que se fala de teorias e tal. Claro! E isso esbarra até hoje. Então, o que as mulheres entendem? Qualquer outra prática que não seja a penetração, eu estou roubando esse orgasmo, sabe? Uhum. Então, falta esse olhar para, tipo, pô, na verdade não, é só anatomia. O seu corpo funciona assim, diferente deste outro corpo, e tá tudo bem. Você não é uma incompletude disso aqui. Você é só um corpo diferente, né? E vamos aprender a estimular esse corpo. E o que estimula esse corpo? Muito mais outras práticas externas, né? Então, fugir do script da penetração é muito importante pro prazer feminino. E a gente fala muito pouco, ou coloca nesse lugar secundário. Então, especialmente as mulheres hétero, elas ficam quase uma vida sem saber que elas deveriam estar querendo essas práticas, exigindo essas práticas no sexo, porque pensando pro prazer delas é o que faz sentido. Ou até se tornando ansiosas ali no momento da preliminar. Então, quantas vezes você quer relaxar e, na verdade,
orgasmo combina com relaxamento, né, Má? Sim. E você tá ansiosa pensando, será que eu já não deveria ter gozado? Se isso aqui é uma antecipação pro auge, será que eu tô prolongando? Sim. Mas na verdade, a gente deveria deixar essa ansiedade pra fora. Tanto a ansiedade quanto a vergonha. Quanto que a vergonha também atrapalha para que a gente construa um sexo a dois muito gostoso. E eu digo construção porque é algo que eu acredito. Eu não acho que existe alguém que é bom de cama, ruim de cama. Eu acho que existe uma construção de sexo a dois, ou a mais, em alguns casos, mas em que duas pessoas vão construir aquilo que vai ser prazeroso e que vai fazer sentido para elas. Sem dúvidas. Primeiro que nenhum corpo é igual ao outro, né? Então, assim, cada pessoa é um universo, você vai ter que construir. Não importa quanto de coisa você saiba, às vezes você vai se deparar com alguém que não gosta de nada daquilo que você sabe fazer. Então, assim, tem que construir mesmo. E a vergonha, mas ela impacta muito. Em vários aspectos. O primeiro, a vergonha de viver a própria sexualidade, né? Então, assim, existe essa coisa, a mensagem que é passada pra nós desde sempre é a associação do sexo como algo negativo e que tira o prazer de mim. Que tira o prazer, não, que tira o valor, né? Então, assim, se você... Aquilo que a gente escuta, né? Se você fizer isso no primeiro encontro, fulano não vai ficar com você, né? Então, assim, como se a mulher fosse perdendo o valor dela conforme ela vai vivendo, explorando a vida dela sexual. Uau, é verdade. Sim, né? E aí você trouxe um outro... Você falou da vergonha, e um outro ponto muito importante é a vergonha do próprio corpo. A vergonha de si, né? Que eu acho que é um ponto que a gente nem tem tanta consciência do impacto que isso tem na nossa vida, né? Na nossa vida sexual. Então, temos a crença... Mesmo que seja assim, às vezes você vai falar, não penso isso, não. Pensa. No fundinho da sua mente, você pensa que só merece prazer um corpo padrão. Né? Só merece prazer se você preencher uma lista de pré-requisitos para se tornar a mulher mais desejável do mundo. E é aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Quanto mais a gente amadurece, a gente vê que não existe padrão suficiente para uma mulher se sentir no padrão. Você nunca vai estar lá. Você nunca vai chegar lá, porque a grande sacada do padrão é sempre te mover, né, em busca de uma coisa que você nunca vai chegar. Então é super cruel, pra gente é gigante. As redes sociais hoje maximizam muito, porque sempre existiu o padrão na sociedade, mas era uma coisa assim, se a Marilyn era o padrão, eu tinha que ir no cinema ver a Marilyn, né? Tipo, ela era um padrão lá inatingível, existia uma Marilyn pra sociedade. Hoje as redes sociais te colocam desde a hora que você acorda em contato com imagens que se você estiver seguindo essas pessoas, então esse reforço do que você deveria estar fazendo, como deveria ser seu corpo, o que você deveria estar comendo, né? Isso tudo alimenta uma autoimagem. É muito difícil de manter a autoestima e se manter firme nisso. E a gente leva muito pra cama. Porque no fundo, quando você se sente menos merecedora. Especialmente porque o único valor sexual que colocam na gente, pra nós mulheres, a gente tem 2 lugares que a gente é valorizada sexualmente. A reprodução, né? Então, a sua capacidade de se reproduzir e o lugar de ser um objeto de desejo. Então, assim, o que entregam pra gente? Você não tem que desejar nada, você não precisa ser protagonista, a desejante da situação. Você precisa ser magra e bonita pra alguém te escolher. Né? Então, esses são os 2 lugares que dão ali pra gente ocupar dentro da nossa sexualidade. Ou você vai engravidar, ou você vai ser muito assim, sexy, desejável pra alguém vir e te escolher e falar, não, nossa, eu super te quero. Sim. E aí, a gente aprendeu esse lugar. Inclusive, muitas mulheres confundem isso com o desejo delas. Assim, muitas mulheres eu falo, o que é o seu desejo? É quando alguém me deseja. Porque a gente só aprendeu a ocupar esse lugar de passividade. Só que, e aí, isso tem um impacto gigantesco. Porque se a gente tem uma autoestima abalada quase que constantemente pelo mundo que a gente vive, dizendo que você nunca tá bem o suficiente, nunca tá magra o suficiente, ou não malhou o suficiente, ou não é bonita o suficiente, você acredita que você precisa ser um objeto de desejo suficiente para que o sexo seja bom. Na hora que você vai pra cama, você vai pensando, será que eu tenho estria, celulite? Eu tenho uma história, que é a história, acho que a gente já conversou sobre isso algum dia, mas que eu me lembro eu amo essa história, porque eu acho, assim, é o tipo de memória que deve estar na cabeça de tantas mulheres. A gente esquece, mas tá impregnado, tá no nosso DNA, as coisas que a gente leu na adolescência. Eu lembro, minha mãe tinha essas revistas, assim, pra mulheres, né, na época, e aí eu entrei no banheiro dela escondidinho um dia pra ver aquela sessão lacrada, sabe? Que ficava na revista, vinha um lacre, assim, e quando eu abri a matéria eram 5 posições pra parecer mais magra na cama.
incluindo, tipo, ficar com o braço pra cima enquanto tá recebendo. Tipo assim, isso... essa eu sei, se bota o braço pra cima, o peito fica mais em pé. Infelizmente, aprendi também. Só que essa memória, ela ficou em mim até hoje, assim. muito Eu nunca nocivo. esqueci disso. Porque, assim, o foco de uma sessão exclusiva para o prazer numa revista era te ensinar a parecer mais magra no sexo. E você sabe que eu falo sobre isso no capítulo sobre sexualidade no meu livro, que eu nunca esqueci também de uma revista que era avisando, eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos, aquele momento antes de começar uma vida sexual, que falava sobre a importância de você não transar no primeiro encontro, porque uma vez que você tivesse fama, você nunca mais ia se livrar daquilo. Sim. E eu lembro de pensar, eu nunca vou ter uma fama ruim. Só que assim, de tantas coisas que a gente poderia estar falando para uma jovem mulher, para uma menina, enfim, sobre o que ela pode explorar nesse corpo, como dar limites, ideias de consentimento. Tem muitas coisas importantes educativas que a gente poderia estar falando, mas não, eu estava ali já associando a minha sexualidade a uma punição social. Como isso pega, né? É tipo assim, ó, a ideia que você tem é você perder o seu valor, né? Então, assim, você tá perdendo seu valor a cada vivência que você tá tendo de sexualidade, a não ser que ela seja uma vivência dentro de um contexto muito específico ao qual você pertence a alguém, de preferência um homem. Aí ali tudo bem você viver sua sexualidade, mas se você quer viver ela de maneira livre, isso não é um espaço que você tem que ocupar. Tipo assim. E até a nomenclatura que a gente dá é dar. É verdade. Então, eu tiro algo de mim pra você, né? Ou quando você vai ter a sua primeira experiência sexual, é perder a virgindade. Então, o tempo todo as palavras têm poder, né? Eu estou te dizendo que o seu valor diminui, que você perde alguma coisa de você ou que você tá dando alguma coisa de você pra outra pessoa. E aí, como é que você cresce associando o sexo a uma coisa boa se essa é a sua referência? Aí você vira adulta e, tipo assim, qual referência eu tenho? Como que eu sei o que eu posso ou não fazer? O que dá prazer pra mim? Não sei. O que eu faço? Deposito, geralmente, no homem com quem eu vou relacionar a expectativa de que ele saiba. Ele sabe o que interessa a ele, né? E aí... Sim, e não tá fazendo um workshop de como te agradar, na grande maioria das vezes. Ele não tá comprando cursos de como fazer um oral inesquecível, eu te garanto, sabe? Existe curso? Existem várias coisas nesse sentido. Uau! Mas não só isso, né? Porque você falou sobre também a nossa sexualidade e nos tornarmos objetos de desejo também como uma moeda de troca de conquista. Então, você vai transar a primeira vez com esse cara, você fala, eu quero ser escolhida, né? Porque então nós somos escolhidas, então eu vou ser a melhor que ele já teve. Vou dar o melhor para que ele sinta prazer. E aí você vai para um segundo, um terceiro, isso vira um relacionamento. E aí isso vira um sexo falido num casamento. Total, Ma. Total. Eu construo sempre essa narrativa com as mulheres que a gente tá investigando desejo, porque é muito isso, assim. Você entra lá para ser objeto de desejo. Enquanto você está na tentativa da conquista, isso funciona pro seu prazer, porque alguma coisa tá gatilhando o seu desejo, Claro. que é ser desejada. Só que depois que você conquistou, o que vai gatilhar o seu desejo se você não sabe o que você deseja? Você não foi permitida descobrir seu corpo. E aí, o que acontece? Ao invés de se conhecer, porque a gente não tem recurso, não tem quem fala com a gente sobre isso, a maioria das mulheres começa a encarar o sexo como uma obrigação dentro daquele relacionamento, né? Como algo que eu faço porque faz parte, ou porque eu tenho que agradar a outra pessoa. Meu Deus, isso é um sexo que vai falir muito rápido, e fale muito rápido, né? Então, assim, você tá ali, geralmente, 1 ano de relacionamento, depois disso as coisas começam a falir, as mulheres vão tendo cada vez menos desejo, menos vontade de viver aquela vida sexual, porque não é pra elas. E aí eu faço analogia pras meninas, eu falo, olha, você iria na academia se tanto a endorfina quanto o tanquinho fosse pra outra pessoa? É isso que acontece calma, quando isso é muito bom. Seria pra academia se fosse pra bunda de outra pessoa ficar em pé? Não. Tipo, é isso que você faz quando você tá fazendo sexo com outra pessoa pensando só nela, sabe? Isso é, tipo assim, um esforço físico, emocional, gigante de conexão. Você pode fazer ímãs de geladeira com essa analogia? Eu amo essa analogia, porque era mais fácil da gente entender. Ela é assim. perfeita. É exatamente isso. Você não vai, seu cérebro não quer. Seu cérebro te fala assim, tipo, não vamos levantar da cama pra isso. Assim, você não tá recebendo nada disso e você tá tendo um esforço descomunal pra isso, né? Então, assim, é isso que acontece. Então, se a gente não
aprender de novo o que funciona pra gente, o que esses corpos precisam pra ter prazer, validar isso e entender que isso não é nenhum favor que ninguém tá te fazendo, é a sua vivência e o teu prazer. É isso, é assim que a gente vai conseguir mudar um pouco dessa lógica. A gente tem hoje mais de 60%, e eu trabalhando em consultório, te digo que é muito mais do que isso, mas de mulheres com queixas sexuais. Por quê? Não é um sexo que simplesmente não é pensado pro nosso prazer. Sim. Em nenhum âmbito. Desde o merecimento até as técnicas usadas, até o corpo como é explorado, não é pensado. Fora, e aí, o tanto de coisa que a gente vai levando pra cama, que é o que a gente tá conversando, né? Então, insegurança dentro do relacionamento, insegurança com a sua prevenção, insegurança com o seu corpo demais, assim, né? Como que você relaxa e tem um orgasmo se você tá pensando se sua bumbum tem celulite, Imagina. né? Você não consegue, imagina, se você tá achando que o braço pra cima deixa seu peito mais bonito. Assim, não é sobre isso, né? E outra, se você tiver com alguém que nesse momento tá reparando nisso, pense bem quais são as parcerias que você Eu sempre tá falo isso pras firmando. meninas. Não é fácil esse movimento, né, Má? Porque sempre que a gente vai discutir estética, padrão de beleza, né? Eu sempre falo pras meninas assim: a gente tá discutindo vivendo o mesmo contexto. Então, assim, eu não tô te falando de padrão estético como se eu fosse a superior que já se desprendeu disso. Óbvio que não. Eu nunca vou estar nesse lugar, nem você, porque a gente vive na mesma sociedade, então a gente tá meio que fazendo um movimento dentro dessa sociedade. É aos poucos que a gente faz essa conquista, né, de autoestima, é aos poucos que a gente constrói. É um caminho cheio de altos e baixos, em que vários momentos você vai voltar a se sentir pressionada pra estar dentro daquela estética. Mas é um caminho poderoso, assim. Pelo menos, eu acho que o caminho, pra mim, pelo menos, passa muito por desmembrar um pouco do seu valor só da sua imagem. Então, assim, legal, a imagem é um negócio que a gente aprendeu, que a gente nutre socialmente, mas eu tenho outros valores, né? Eu sou uma pessoa que tenho outras coisas pra oferecer pro mundo. Eu não estou aqui para ser magra e oferecer, tipo, um senso estético pras pessoas. Então, assim, eu falo para as pessoas que a gente tem que olhar para isso bem sem hipocrisias. Estamos inseridas nesse contexto, isso afeta todas nós. Não existe uma satisfação plena pra ninguém em relação à sua imagem. Como que eu consigo, pelo menos, ir driblando isso? Pra mim, funcionou muito saber qual era o meu valor, sabe? Assim, quem sou eu como mulher e qual é a minha contribuição pro mundo? Então, assim, o que o mundo tá esperando de mim, o que eu posso oferecer, né? E não precisa ser nada grandioso, né? Mas assim, o que eu ofereço pros meus amigos, pras pessoas com quem eu me relaciono? E aí isso vai entrando, né? O que eu ofereço pra essa pessoa com quem eu tô vivendo uma relação sexual? Porque se eu acho que eu tenho que oferecer estética pra ela, eu tô lascada. Ao mesmo tempo, em relações heterossexuais, dificilmente você vê um homem achando que ele tá entregando estética e que isso é suficiente, né? Nada. Então, assim, são dois pesos, duas medidas muito diferentes. Mas eu acho legal quando você fala isso do nosso valor no mundo, porque, assim como o seu lugar de vulnerabilidade, de falar, não, eu não estou lá, mas você deve ter passado por um processo, porque a sociedade mudou, você mudou. E eu queria saber, assim, da Marcela, que tinha mais essas vergonhas entranhadas em você, para Marcela que hoje consegue ter autocompaixão e respeitar os seus desejos. O que mudou para além do prazer? Como que a nossa vida sexual saudável muda a forma como a gente se coloca no mundo? Eu acho que a nossa vida toda muda quando a gente assume o lugar de protagonismo, Má. E acho que o que mais veio pra mim dessas crenças da antiga Marcela era encaixar na história que foi escrita pra mim. Então, eu era uma personagem de um conto de fadas criado pela sociedade. E aí, eu não sabia os meus desejos sobre nada. Não só sobre sexo, mas o que eu quero ser. Sabe? Quem sou eu? O que eu quero ser? Onde eu quero chegar? Né? Além desse papel de que a sociedade espera de mim, né? De filha perfeita, de esposa perfeita. Tipo, quem é esta mulher? Então, assim, ser protagonista da minha vida foi o maior ganho que eu tive de consciência nesses anos. Entender esse valor. E esse ganho ver em tudo na minha vida. Inclusive na vida sexual, não só no sentido de eu conseguir desfrutar, mas de eu conseguir saber limites. Sabe, de eu conseguir saber onde não me cabe estar. Tipo assim, aqui não tenho que me passar por isso pra ficar nesse relacionamento, sabe? Onde eu quero chegar com essas pessoas, onde eu quero chegar dentro das relações que eu tô. Então, tudo melhorou, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. Entender que
Uma frase que eu acho muito importante na vida da gente, que eu também sou uma grande perda na vida das pessoas. Porque, assim, se esse relacionamento não tá legal, não tem uma troca legal, não é só outra pessoa, eu que tô perdendo de não tá aqui. Claro. Né? Então, assim, eu tenho o meu valor. E ele não é só estético, né? Porque, assim, o só estético é muito frágil. Porque, primeiro, que você nunca vai estar lá. Segundo, que ele é ameaçado por tudo na vida. Engravidar, ganhar peso, envelhecer, tudo isso ameaça o seu valor estético pro mundo, né? Então, assim, como é que eu sei que o meu valor é outro? E construir esse valor me fez situar e não passar por muitas ciladas, não me colocar em situações que eu não gostaria ou que eu não deveria estar. E principalmente me sentir bem protagonista, assim, sabe? Saber que hoje eu faço as coisas com consciência de que é o que eu gostaria de fazer, que é o lugar que eu gostaria de ocupar e que as pessoas que eu gostaria de me relacionar. Então, lógico que eu não acerto sempre, ninguém, né? Assim, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, tipo, nunca isso aqui é para ditar regras, é só para que as pessoas entendam que ocupar esse lugar é um lugar importante na nossa vida. Porque até os erros a gente consegue olhar depois e pensar, não, tá tudo bem, sabe? Milita pra você mesma. Errei aqui, mas vou reconstruir essa parada daqui pra frente. Então, pra mim, foi imprescindível em toda a minha jornada, assim, de vida. De trabalho, pessoal, de relacionamento, de romance, inclusive de prazer. Eu vou até trazer um pouco, porque eu queria dividir que comigo também eu venho nesse processo. Eu comecei, acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei sobre sexualidade. E de 2018 pra cá, eu venho, enfim, estudando muito e conhecendo essas mulheres maravilhosas, sexólogas, especialistas. E eu percebo que talvez o que mais mudou em mim foi confiar nas minhas vozes internas. Então, muitas vozinhas a gente pega quase como pensamentos intrusivos. Então, passa um pensamento e fala, não, mas isso não, melhor não. E isso é tão importante para quando a gente está falando sobre momentos de prazer. Sim. Que assim, passou uma voz, talvez seja algo dentro de você que está desejando algo. Por que você não vai atrás daquilo que você está verdadeiramente desejando? É vergonha? Eu não fui ensinada a pedir o que eu queria. Eu sou puro suco dos anos 2000. Das 10 posições pra ficar mais magra. Eu sou puro suco dos anos 2000. E não parecia. E isso, pra mim, é uma grande equação que não fecha pra mulheres na nossa faixa etária, que era justamente, a gente começou a se libertar sexualmente, mas a gente não podia ser sexual demais. Então, ao mesmo tempo que a gente foi aprendendo, a gente vai ter essa sexualidade, vai ser mais livre. A gente é uma geração anos depois de anticoncepcional, então o prazer feminino já estava sendo estudado, apesar do clitóris ter sido reconhecido pouquíssimo tempo. Sim. Mas a gente tinha várias ameaças invisíveis, visíveis. Então, mas quantos caras essa pessoa já transou, né? Tinha esses terrorismos, assim, que hoje eu enxergo que quanto mais eu fui confiando nas minhas vozes e vendo que elas têm valor, que é justamente o lugar de autoconfiança, não só no físico, mas também no assim, se essa pessoa tá se relacionando comigo, ela quer me dar prazer. E eu acho que a gente pode se surpreender, porque esse medo do diálogo que a gente tem, claro, pode ser um desastre também, não venham me cobrar depois. Não falei que era certo. Não falei que era certo, as pessoas são muito diferentes, mas às vezes você tá morrendo de vergonha ou de medo de falar algo que você quer. E não tô falando das fantasias mais loucas. Às vezes o que você precisa é sair da rotina. Às vezes... Tempo a mais no sexo, sabe? No sexo oral. Isso! Ao invés de fazer um sexo pensando se vai acabar o papel higiênico e talvez você precise comprar abacaxi para amanhã, talvez a sua preliminar seja... Será que hoje a gente pode sair para jantar? E isso é o que vai me dar mais desejo, porque eu quero te ver num outro contexto. Sabe? Muitas vezes os relacionamentos como a gente constrói hoje, eles são feitos para destruir o desejo. São. Infelizmente. Tem vários pontos que são, assim, cruciais. A simbiose é um deles, né? Que é criar um relacionamento em que eu não tenho individualidade nenhuma. Então, fica nessa coisa de... Essa pessoa tem que suprir tudo e aí eu não tenho processos de individualidade. E essa coisa do... Ai, Má, eu vou te dizer, eu acho que o sexo também é feito pro fracasso. Enquanto a gente não enxergar que existem corpos diferentes, eles respondem diferentes e que não tá errado, porque o maior problema é as pessoas entendem que é errado. De alguma maneira ou outra, eu
oferecer práticas sexuais que funcionem para aquele tipo de corpo, aquele prazer, né? Então, assim, se eu tenho uma mulher na minha frente, o que vai funcionar para ela? A gente precisa ter esse raciocínio, né? E todo esse raciocínio, até essa lógica que a gente tá falando, a fala do, o sexo para mulheres começa no bom dia, é verdade. Porque, como eu falei, a gente aprendeu a basear no externo o que funciona pra gente. Então, assim, não adianta o cara dar um tapão na bunda da mulher que tá lavando louça. Sabe? Lava a louça pra ela, que você vai ver a diferença do contexto. Mas você sabe dessa pesquisa, né? Que as mulheres acham sexy os homens lavando louça. Que em casamentos em que a divisão de tarefas é igualitária, a vida sexual é mais feliz. Mas com certeza. Com certeza. Tipo assim, eu falo que pessoas sobrecarregadas não têm tesão. Claro Porque que você não. não tem espaço pra ter tesão. E você tem ressentimento pra caramba de outra pessoa que tá te deixando só numa coisa que deveria ser dividida. Então, assim, maior afrodisíaco do que você encoxar alguém na pia é lavar a louça pra alguém. Porque, assim, não pra alguém, né? Pra vocês. Porque vocês vivem na casa, são as duas pessoas usufruindo. Exato. Porque, assim, a gente precisa, pra o desejo aparecer, a gente precisa estar descansada. A gente precisa estar com uma relação boa com a outra pessoa, com uma troca emocional boa. As mulheres não têm essa ligação do você vai esfregar ali em mim, meu corpo vai acender e eu vou ter essa percepção. Não, realmente elas começam no bom dia, que não é sobre o bom dia. É sobre eu me sinto segura dentro desse relacionamento, eu me sinto validada, amada, desejada dentro desse relacionamento. Eu consigo acender essa pessoa que tá se sentindo assim. Eu não consigo acender uma pessoa que tá com ressentimento, uma pessoa que tá sobrecarregada, que tá estressada. Ela não vai responder sexualmente. Mais ainda se for pra fazer um sexo que não dá benefício nenhum pra ela. Né, Sim. assim, não, sabe? Mais uma lista na minha lista de tarefas gigantescas do dia é transar com você pra te satisfazer, sabe? Vira uma tarefa e vira um negócio horrível. Então, assim, a chave pra mim tá nesse entendimento, que são dois corpos que respondem diferente. A gente precisa entender que estímulos vai funcionar ali e a gente precisa olhar pro que vem antes, que é construir contextos positivos para que as mulheres possam se sentir excitadas dentro desse contexto. E para isso eu preciso ter uma relação saudável, ter uma relação legal. Senão não vai rolar. Mas para além da relação com o outro, existem práticas de bem-estar, de cuidado com si mesma que acabam interferindo também na vida sexual? Sei lá, atividade física. Sim. Você é contra, né? Assim, não, contra é uma palavra muito forte, né? Não, amiga, eu acho assim, atividade física, alimentação balanceada, tudo isso, né, promove bem-estar pro corpo em geral. Então, um bem-estar é sempre um fator positivo. E coisas mesmo de ter momento de conexão com você sempre ajudam. Então, tudo que você faz que te traz presença, qualquer meditação que te faça ter presença naquilo que você está fazendo, te ensina sobre como é estar presente em alguma situação, ou até mesmo conhecer o seu corpo, né? Que fala a palavra aqui que todo mundo sai correndo, que é masturbação. Então, assim, Não saiam correndo. Não saiam correndo. Uma prática que a gente pode considerar autocuidado, sim. Porque é conhecer você, é conhecer seu corpo, é conhecer seu prazer. Como é que eu vou compartilhar? Esse é o grande problema. Eu pulo o capítulo sexualidade e vou pra sexo quando eu vou viver a vida, né? Eu vou pra compartilhar direto. Total. Eu não sei sobre mim. Eu não sei quem é essa pessoa sexual que está indo lá compartilhar alguma coisa. Eu já vou direto pra compartilhar. E aí, se você não sabe sobre você compartilha o quê? Né? A outra pessoa também não vai saber. Sinto muito. Porque ela também não teve educação sexual, ela não consegue saber sobre o seu corpo mais que você. Então, com certeza, tipo assim, ter contato com o seu corpo, saber o que te dá prazer, é uma ferramenta importantíssima. Mas, Má, digamos que uma pessoa que tá assistindo a gente tem muita vergonha, a palavra masturbação é um palavrão. Existe também uma etapa prévia para você começar a desbloquear essa vergonha, para criar mais intimidade com esse corpo, que não seja, sei lá, direto se tocar? Existe. Eu acho que criar uma consciência corporal é um caminho legal. Então, o que eu falo? Assim, um banho com consciência. Um banho que você presta atenção no que você tá fazendo, sabe? No que seu corpo sente quando você tá tomando banho. Tipo, criar um contexto para você. De você conhecer mesmo, não é erótico. É só, tipo, o que eu sinto quando eu faço isso? Ou vou passar um creme. O que eu sinto quando eu tô esfregando esse creme no meu corpo? Quais são as sensações da minha pele, do meu corpo? Então, criar essa conexão já é um ponto legal. Às vezes, você pode ficar nisso um tempo, até você ter mais intimidade. Ou você... E aí, dessa etapa, né? Você pode passar pro conhecimento do seu genital, às vezes, sem o apelo erótico. Só ver. O que tem aqui? Como que é essas estruturas? Como que é quando eu sinto tocar aqui? Né? Então, são etapas que vão ajudando a gente espelhinho. aí... O espelhinho funciona bem, olhar a própria vulva,
né? Então, como que ela é, o que tem de estrutura aqui, né? Onde encarar, porque a gente é tão, é que tá. Até a vulva ensinaram pra gente que é feia. É verdade. A gente tem asco, tem tipo, não quero olhar, eu tenho nojo, ai credo, como assim? Né? Quando eu trabalhava em consultório, eu ia fazer o exame ginecológico e eu colocava pras meninas verem, tipo, olha, aqui vou te explicar como é. Ai, tipo, não, amor, por que tão errado, sabe? Por que uma celebração tão grande do pênis e uma vergonha tão grande da vulva? É uma parte do seu corpo tão bonita, que não tem nada de função ruim ali, só função linda. Tudo relacionado à vulva, é sobre prazer, a sua vagina é sobre prazer ou sobre, sei lá, dar à luz. Tem tantas funções bonitas ali. Verdade. Então, tipo assim, pra que levar pra esse lugar? Mas porque tudo que é nosso, assim, vai pra esse lugar de sujo, feio, impuro, né, errado. Então, restabelecer essa relação de amor é um processinho, assim. Mas o caminho olha, começa a se olhar, começa a sentir como é, sabe? Começa a entender como seu corpo funciona e encarar a beleza que tem ali. Porque ela existe. Ela existe. Naturalizar esses processos, Sim. né? Eu brinco que você nunca esquece a primeira vez que você está menstruada e pega um absorvente em público. Sem vergonha, porque isso também a gente aprende. É tanta vergonha em relação a tudo, que é a coisa mais natural do mundo. Sim, menstruamos. Aí, não lembra na escola? Sim. Parecia que estava passando algo legal. Tráfico de absorvente. Porque não podiam ver. Mas por quê? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Então, começar, às vezes, desbloquear outras vergonhas de coisas tão naturais sobre nós. Sim. E especialmente por aquilo que eu falei. A gente tá na mesma sociedade de sempre. Remando contra a maré, ando lá, né, no barquinho. Furado, inclusive. Vários furinhos que botam ali no nosso barquinho. Então, não é um processo linear. É super altos e baixos. Super vai passar por vários momentos. Mas começar a estabelecer uma relação é um caminho, sabe? Eu falo assim, tipo, eu já fui uma Marcela que inviável pra mim estar em um lugar em que eu não estivesse arrumada, maquiada, sabe? Hoje eu não sou essa Marcela. Hoje, tipo assim, cara, assim, lógico, a gente trabalha com imagem, tem lugares que existe até um código, vamos dizer, sobre isso, né? Mas assim, eu vivo experiências e vou em lugares e sei que não é sobre eu estar maquiada, é sobre eu estar vivendo coisas com pessoas, né? Sentimentos, sensações, trocas. Eu era aquela, tipo, não depilou, nunca que eu vou deixar alguém me ver sentar. Hoje eu ressignifiquei tudo isso no meu corpo. E não quer dizer que eu seja uma Marcela que ama 100% de coisas em mim, ou que não tem uma fase da minha vida que eu olho e falo, ai meu Deus, eu queria fazer 5 cirurgias plásticas hoje à noite. Sabe, assim, mas hoje à noite é muito bom. A diferença é que eu olho pra isso e penso, calma. Calma, respira. Por que você tá sentindo isso? O que tá gatilhando isso em você? Você realmente quer alguma coisa assim? Então é um processo, sabe? Pra gente viver, eu gosto desse olhar honesto, porque é o que você falou, o outro olhar, às vezes vira uma segunda opressão. Então, nossa, como é que você é feminista e não gosta de tudo sobre você? Não, ninguém gosta de tudo sobre si mesmo. Claro que Todo não. mundo tem insegurança e elas são alimentadíssimas. Não é uma coisa que, nossa, eu criei na minha cabeça. Não é uma coisa solo. E constantemente, né? Então, vamos entender que essa primeira etapa, eu construí uma relação comigo, com a minha autoconfiança, com o meu lugar, eu já sei o que eu quero, já tô mais em paz com o meu corpo. Como eu abro um diálogo com o meu parceiro ou parceira? Sobre o que eu quero, por exemplo? Sobre o que você quer, sobre tá faltando algo nessa rotina, ou que tal fazermos algo diferente. Porque mesmo as mais evoluídas, dá uma vergonhinha. Dá medo, né? A gente tem uma crença, é um dos grandes mitos sobre sexo, que a gente deveria saber sobre tudo, né? Ou que a gente deveria estar com essas respostas prontas. E, inclusive, você trouxe um ponto importante sobre a construção. Um dos maiores mitos sobre sexo é a espontaneidade. Sim. Então, assim, nossa, espontaneamente… Se não tá rolando de maneira espontânea isso aqui, se precisa de uma conversa, tá falido. É um grande problema. Quando é justamente o contrário. Então, dá pra salvar um sexo ruim no primeiro date? Acho que dá pra salvar. Depende do porquê foi ruim, né? Tá bom. Se foi ruim porque talvez não teve um encaixe legal, né? Não teve… Dá pra salvar. Se foi ruim porque a pessoa… Sei lá, foi uma escrota, não sei o quanto dá pra Não, isso pra a gente salvar, né? Categoria sem salvação. Mas continua, sobre Mas então eu acho casais. que dá pra salvar. Não, que a gente acredita que assim… quanto mais espontâneo, mais mágico e válido isso aqui é. E é o contrário. O maior trunfo de casais que estão bem a longo prazo é saber falar.
Porque assim, ninguém sabe tudo sobre alguém. Você muda ao longo da sua vida. Os seus desejos mudam, as coisas aparecem. Você vai despertando consciência. Você vai ver que seus desejos vão aparecer, que isso vai mudar. Assim, precisa conversar. Não tem essa coisa. Ninguém vai adivinhar, sabe? E não tem erro nenhum conversar. Isso não faz o relacionamento menos importante. Pelo contrário, faz dele mais honesto e com muito mais chance de dar certo do que você ficar esperando a pessoa adivinhar coisas pra você. Como eu falo a gente é difícil falar sobre sexo, falamos pouco na vida, temos dificuldade de comunicação no mundo, né? Bom. Mais ainda de comunicação sexual. Mas o gatilho, assim, o caminhozinho que eu costumo falar pras pessoas é: comece falando antes do assunto e depois de vocês. Então, assim, começa a trazer pro relacionamento a temática sexo. Seja, envia uma mensagem, uma coisa que você viu no Instagram sobre isso. Comenta sobre o videocast que você assistiu sobre Manda sobre esse link sexo. aqui. Mas é assim, comece a criar o hábito de falar um pouco sobre o assunto. Pra depois você ter mais a habilidade de falar sobre você. E leia, estuda bastante, escute, porque isso te dá repertório pra falar, te dá linguagem, às vezes, pra falar, né? E aí não tem jeito, a gente tem que tomar coragem de ter diálogos no nosso relacionamento, porque senão a gente nunca vai saber até onde a gente pode ir. Mas eu acho que esse é um caminho bom, sabe? Você vai introduzindo primeiro a temática. Eu tinha muita gente que falava, como que eu falo de alguma fantasia minha? Primeiro você fala da fantasia. Você viu que existe gente que gosta disso? E essa gente sou eu. Inclusive, eu tenho uma amiga que gosta. E depois você vai puxando para uma coisa mais pessoal. Isso é um caminho que pode ser seguido. A linguagem não verbal é uma linguagem que funciona às vezes bem. E existe uma linguagem do reforço positivo, né? Que às vezes, ao invés de só você ficar dizendo o que você não gosta, você faz um extra sobre o que você gosta, sabe? Então, assim, nossa, eu gostei muito quando você fez isso e isso em mim ontem, sabe? Tipo, da próxima vez faz mais. Sim. Talvez são técnicas que a gente pode ir usando de comunicação não tão direta, mas eu também acho super válido em algum momento você ter essa conversa. Então, quem tá assistindo agora, a gente perguntar: o meu sexo tá seguindo um script? Meu sexo é bom pra mim? Eu tenho prazer aqui? Eu sei o que eu gosto? Né? Tipo, eu faço coisas que são pra mim também nesse sexo? Eu só faço coisas pro outro nesse sexo? Qual o momento vocês sentirem no feeling ali, né? A pressão não tem essa coisa, né? Então, eu acho que são reflexões importantes pra gente fazer. Pra gente olhar, a gente tem um ganho de 20% de mulheres falando que tem orgasmos quando elas são mulheres lésbicas. Aí, quando são bissexuais, já diminui um pouco. Porque, realmente, entrou o homem na parada, a coisa diminuiu. Então, assim, os homens também precisam sair de um lugar de eu deveria saber tudo, ou eu sei tudo sobre sexo. E assumir que, cara, não sabemos. Aprendemos bastante errado sobre as coisas. Talvez você saiba tudo sobre o seu prazer. Parabéns, já tá anos-luz na frente de muita gente. Mas, assim, a gente não sabe sobre prazer de mulheres em geral. Então, vamos aprender. Vamos descer desse pedestal de, né, eu tenho a varinha mágica e deveria ser responsável pra resolver todos os problemas do mundo. E vamos aprender o que a gente pode fazer pra juntos ter uma relação. Toda relação em que tem uma troca mais saudável, mais positiva, ela vai ser mais duradoura e benéfica pros dois lados. Claro. Se até agora eu ainda não te convenci, homem, eu vou te dar outra informação importante. Quanto mais orgasmo uma mulher tem, mais sexo ela quer. Então fica aqui com essa dica. Muito bom. Má, obrigada. Eu amei, não quero acabar, não. É muito bom, amiga. Foi ótimo, Má. Obrigada. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Sempre muito prazeroso. Igualmente. Posso te dizer o mesmo. Muita recompensa. Muita recompensa. Meu cérebro já tá... toda vez que eu penso que eu vou gravar com você, tá vendo? Já tenho dopamina. Dispara uma dopamina, que é um prazer maravilhoso. É isso. Eu espero que tenha sido muito produtivo pra quem tá ouvindo a gente também. Que comece Tenho certeza que sim. Pensar muito sobre essas coisas. Que valioso que foi falar hoje sobre os componentes mentais da sexualidade feminina e ver a importância de diálogos sobre o nosso repertório sexual, que durante muito tempo foi baseado nos ideais dos homens sobre o que é prazer. No próximo episódio, a gente vai traçar um fio para entender como isso se relaciona com a famosa libido. O quanto é físico, o quanto é mental, com a doutora Larissa Cassiano. Te espero por aqui no próximo episódio do Prazer é Todo Dela.